Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, eu sou Elisa Rosenthal e atendendo ao convite muito especial da Abra Inc., eu vou receber hoje algumas convidadas muito importantes para essa campanha Mulher à Obra, uma campanha idealizada pela Abra Inc. em homenagem ao Mês da Mulher. Convidamos para esse bate-papo super especial Sabrina Ribeiro, diretora de operações da Cury, e Daniela Lima, gerente de RH da Cury. Quero lembrar a você que essas entrevistas estarão disponíveis pelo YouTube da Abra Inc. e pelos principais canais de streaming. Sabrina e Daniela, agradeço muito em nome da Abra Inc. e a disponibilidade de vocês para participarem dessa conversa. Nesse encontro, falaremos sobre a força da mulher, o crescimento da nossa presença na construção civil, motivações e desafios, ações para a promoção de equidade de gênero e diversidade no setor, práticas ESG, perspectivas de 2023 e muito mais. Vai faltar tempo para tanta conversa, né? É verdade, com certeza. Bom, muito obrigada por estarem aqui. Um prazer receber vocês. Obrigada. Sabrina, conta um pouco da sua história pra gente. Como é que surgiu o seu interesse pelo setor? Como foi sua trajetória de mercado até assumir como diretora de operações da Cury? Bom, obrigada pelo convite, obrigada, Abra Inc. É um prazer estar aqui nessas comemorações pelo mês da mulher. Bom, eu tenho 21 anos de mercado imobiliário e não foi bem uma escolha, né? Eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário com 19 anos de idade. E com 19 anos, a grande realidade, né, diferente das histórias que a gente escuta dos grandes executivos, eu precisava trabalhar. E eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar numa grande empresa. E consegui uma vaga na Tenda, em Belo Horizonte, ainda há muitos anos atrás, antes da abertura de capital, e eu comecei lá numa posição totalmente administrativa. Eu entrei no mercado imobiliário como recepcionista. E eu precisava muito trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos numa pequena empresa e aos 19 conheci o mercado imobiliário e tive uma sorte, uma bênção, eu chamo mais de um presente de Deus, de ter encontrado o meu propósito profissional nessa oportunidade que veio de uma grande necessidade. Foram 10 anos de consultora Tenda, toda a minha fase adulta, eu me formei, né, lá dentro. Foram muitos anos de muito trabalho, no momento em que coincidiu com a ascensão do mercado imobiliário, né? E eu fiquei lá até os 29 anos. Então, de recepcionista a gerente nacional de crédito imobiliário, responsável aí por toda a área de crédito, repasse, registro do Brasil inteiro na Tenda, já após a aquisição da Tenda pela Gafisa. Então, foram 10 anos intensos de muito trabalho, e uma formação na prática, né? Depois disso, eu recebi um convite para assumir a área de crédito imobiliário também na Rodobens Negócios Imobiliários, e aí foi um convite que me tentou profundamente, né? Eu tinha um objetivo, eu sempre fui muito obcecada por aquelas metas que a gente coloca quando a gente é muito jovem, metas ousadas. Mas eu tinha um objetivo que era, até os 30 anos, eu queria assumir uma cadeira de diretoria. E eu fui para a Rodobens buscar esse objetivo. E aos 30 anos e 25 dias, eu assumi a diretoria de clientes e fiquei 5 anos na Rodobens. Trabalhei lá com um grupo de executivos que me ajudou muito na minha formação estratégica, executivos que eram fora do mercado imobiliário, então me ajudaram a me desenvolver bastante. E em 2017, eu cheguei à Cury. Estou vivendo, acho que eu costumo falar isso, que a minha paixão adolescente, eu estou revivendo uma paixão adolescente, que foi quando eu entrei no mercado imobiliário, e hoje eu consigo viver na totalidade o meu propósito dentro da Cury. Eu trabalho com clientes, eu trabalho com profissionais em início de carreira, trabalho com equipe de tecnologia e inovação, então essa trajetória foi construída e nasceu de uma necessidade, né, de uma necessidade real de trabalho, vem de uma família muito simples em Belo Horizonte, e a identificação com o mercado eu acho que veio também dessa experiência pessoal. Eu venho de uma família que conquistou a casa própria.
e eu vejo hoje, e sempre pude ter essa oportunidade trabalhando no mercado imobiliário, no segmento popular, que foi o maior tempo da minha carreira, tanto na Tenda quanto na Cury, trabalhando no segmento popular, essa história da minha família, dos meus primos, dos meus tios, se repetindo na vida dos meus clientes e também de alguns profissionais que trabalham comigo. Então, esse é um pouco da minha trajetória no mercado imobiliário, 21 anos de um amor incondicional. Que linda história, né? E uma ascensão profissional muito sólida, muito consistente. Daniela, conta pra você a tua trajetória de vida, a sua profissão, o mercado imobiliário, como que é para você? Bom, no meu caso, muito similar à Sabrina, né? Eu comecei muito jovem a trabalhar, mas não foi o início do trabalho que moldou a minha trajetória profissional. Na verdade, aconteceu um fato na minha vida pessoal que mudou todo o roteiro que eu tinha desenhado, Elisa. Então, assim, o meu sonho era me tornar uma engenheira de computação, Uau. ir para a Alemanha e fazer robôs das fábricas. E olha onde eu tô. E o que aconteceu? Aos 19 anos, eu estava no 2º ano de engenharia e eu fiquei grávida da minha filha mais velha. E nesse momento, eu falo que eu acordei menina, dormir mulher, porque eu tive que fazer um giro de 360 graus na vida, redesenhar. Os meus pais, à época, queriam que eu casasse, né? Ainda estávamos numa sociedade onde isso era exigido. E eu tive que fazer uma opção, porque nas condições que eu tinha, o emprego que eu tinha, eu dava aula de informática, não tinha como manter a faculdade de engenharia. Então, eu fui para matemática, por questão financeira. Eu já tinha 2 anos de cálculo muito bem feito. Então, aproveitei, em um ano eu me formei na faculdade de matemática. E, nesse meio tempo, entrei na minha primeira escola profissional, que foi um escritório de contabilidade. Entrei na área do departamento pessoal, achando que era departamento de polícia. Pessoa bem antenada. DP, né? Correto. Porque eu tinha muita facilidade com cálculo. Uhum. E também, como a Sabrina, não foi uma escolha. Eu já tinha uma filha de 2 anos que precisava alimentar. Então, tudo na minha vida aconteceu assim. As oportunidades apareceram, eu peguei como se fosse uma última chance, né? E trabalhei muito, suei muito para ir conquistando os cargos. Nesse escritório de contabilidade, eu passei por todos os subsistemas em 3 anos. Então, DP eu fui para contabilidade, depois departamento fiscal. E não tinha mais onde subir, né? E, tecnicamente, eu fui fazer a faculdade de Direito também, porque precisava ter, num escritório de contabilidade, a gente lida com cliente, com sindicato, com as legislações, e eu precisava entender um pouco mais. No 4º ano, recebi um convite para trabalhar na Flexform, que foi a minha segunda casa, né? E a Flexform, eu tenho um carinho muito grande, foi onde eu me tornei uma profissional realmente com multidisciplinas, né? Porque eu assumi a área de departamento pessoal, depois tive a oportunidade de migrarmos para recursos humanos, assumi a área de meio ambiente, comunicação interna, responsabilidade social, e lá eu tive um desafio profissional muito interessante. A gente sempre, né, com esse olhar voltado para o número, para medir, que eu já tenho de formação, a gente colocou uma meta, né, de estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A gente tinha uma meta para atingir em 3 anos, atingimos logo no 1º ano, a gente entrou para o guia e depois fomos alcançando aí posições maiores até chegar na melhor empresa no Brasil dentro do nosso segmento. E lá, a minha última oportunidade foi assumir a área de marketing. Eu tive um upgrade, né? Ir para a área de negócio, onde eu me apaixonei e vi, né, pela primeira vez de fora da área de recursos humanos, o quantas vezes a gente faz um monte de coisa desnecessária na área de RH. Acho que esse foi o meu primeiro impacto, né? Porque não trazia o link com o negócio, não trazia o resultado esperado. Só que quando a gente está muito dentro, né, inserido, eu estava mais de 20 anos já dentro da área de RH, você não tem essa visão mais ampliada. E a área de marketing me trouxe muito isso. Eu tive a oportunidade de implantação de novos canais, de ter acesso ao cliente externo, né? A gente olhava só para dentro da empresa, agora eu estava olhando para o mercado. E aí, num determinado momento, eu resolvi sair, já estava 13 anos lá, e fui para o mercado. E fiz uma seleção de segmentos. Eu quero ir para a área de agronegócio, para a área de saúde, que são áreas que eu sempre acompanhei e queria aprender, me desenvolver. Não era o mercado imobiliário, Elisa, mas de jeito nenhum, eu nem pesquisei mercado imobiliário. E aí, o que aconteceu? Estava fazendo várias entrevistas e uma amiga muito querida minha viu a vaga da Cury,
que a gente então não sabia que era da Cury, né? E ela passou uma mensagem e falou, amiga, acabei de receber uma vaga aqui, que só falta estar escrito Daniela Lima. Essa vaga é para você. Eu tenho que te indicar. O problema é que pede 5 anos de experiência no mercado. É o que você não atende. Mas eu mandei mesmo assim. Falei, tá bom, né? Pensei, não vão chamar, eu vou continuar nos processos. Mas logo na sequência, eu fui chamada e aí fui para entrevista com essa mulher. Né? Vocês vão conhecer um pouquinho hoje, aí vão entender por que eu vim para o mercado imobiliário. Fiz a entrevista com ela e saí da entrevista já determinada. Eu quero trabalhar com Sabrina Ribeiro. Foi isso, né? Então, eu vim para o segmento. E aí, Cury, vamos falar de para isso, né? Eu queria trabalhar com essa mulher, era a primeira vez que eu ia ter uma gestora feminina, eu sempre tive gestores, né, homens, e ela me trouxe algo que eu tinha que aprender, que eu ia me desenvolver. Aceitei a proposta, na época eu tinha propostas melhores, de cargos de direção, inclusive, mas eu falei, não, eu quero apostar nisso, eu vou trabalhar com ela. E agora, há 1 ano, recentemente, a gente deixou de trabalhar juntas diretamente. Eu estou agora reportando diretamente para o Fábio Cury. E agora eu estou tendo uma oportunidade também de olhar o negócio, né? Porque quando eu saí da Flexform, eu estava como uma pessoa-chave da empresa. E vir para a Cury foi essa escolha também. Era uma empresa que não tinha uma área de RH implantada, né, em todos os subsistemas, e eu poderia ser essa pessoa-chave, essa pessoa que olhar o negócio, ia criar essa área do zero de RH, voltada a contribuir para o negócio, né? E agora eu estou aprendendo muito mais, sentando mais próximo ao Fábio, ele está plantando essa semente, talvez, de olhar e me encantar com esse mercado imobiliário. A boa notícia que eu te dou é que uma vez que você entra no mercado imobiliário é difícil. Foi exatamente o que eu disse para ela. Foi exatamente o que eu disse para ela. E acho que um encontro muito importante, porque do nosso lado, que a gente precisava, quando eu assumi esse desafio de implantar um RH numa empresa, e nós temos 60 anos, né? Então, a gente tinha um desafio. E um grande interesse que a gente tinha na época era de trazer alguém que tivesse esse olhar mais amplo, com essa visão de algo que já era muito bem feito num outro lugar, mas eu queria trazer isso para trabalhar a favor do nosso negócio. Então, ter alguém que tivesse toda essa capacidade de executar com excelência, onde eu lembro da entrevista que a gente conversou, eu falei, não se preocupe, Daniela, o que precisar do mercado imobiliário, nós te ensinaremos. Eu quero aprender com você tudo que você tem daí de fora. Então, olha que importante. Vocês trouxeram 2 aspectos aqui para a gente poder falar sobre equidade de gênero, que são essenciais dentro do contexto feminino, e eu me sinto na autoridade de reforçar isso. Primeiro que você, Dani, mostra que para você se candidatar a uma vaga sem ter 100% das premissas, precisou que a sua amiga fosse lá te incentivar, porque nós mesmas, por vezes, a gente não se candidata a vagas que a gente não preenche todos os requisitos. Com excelência. Com excelência, né? Com excelência. Assim, eu diria que, assim, 130% dos requisitos, né? Se você achar que não é boa nenhuma, né? Essa aqui eu não sou tão boa. Mas depois, o outro lado, o lado da empresa, né? Que tem brilhantemente uma Sabrina ali à frente para falar, não, essa parte eu te dou. Né? Saber que tem um papel fundamental da empresa. Então, aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e nos espaços políticos, né, é uma meta global para garantir a equidade de gênero, uma das ODS da ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dados de uma pesquisa recente do Ministério do Trabalho e do painel da Relação Anual de Informações Sociais mostram que o número de mulheres que atuam na construção civil com carteira assinada tem crescido. O contingente feminino, né, que passou de 216.330 em 2020, teve um crescimento de 16% de um ano para o outro. Se a gente considerar os últimos 15 anos, desde 2016, o número de mulheres com carteira assinada, atuantes na construção, mais do que dobrou. Teve um aumento aí de 132%. Apesar desses números, a gente sabe que tem um longo caminho para o equilíbrio, né, dessa equidade de gênero. E equidade, a gente fala de equilíbrio, mas a gente precisa entender a diferença de equidade e igualdade. Sabrina, como diretora de operações de uma grande construtora como a Cury, o que você pode falar sobre esses principais desafios que nós, mulheres, temos enfrentados para ampliar a participação no mercado, especialmente no canteiro de obras? Eu digo sempre que o mercado imobiliário ou qualquer indústria, ele é reflexo da nossa sociedade.
né? Então, dentro do nosso escritório, dentro do nosso canteiro de obras, a gente tem um microambiente que está replicando a nossa sociedade como um todo. E a gente vê realmente, nos últimos 10, 15 anos, no nosso mercado especialmente, uma grande evolução. Como eu disse, eu estou há 21 anos no mercado imobiliário e muitas das vezes era a única e uma estranha mesmo no ninho, muitas vezes tendo que mudar o meu comportamento, me masculinizando para ser aceita em determinado ambiente. Mas a gente caminhou muito, todas as áreas caminharam muito. Hoje a gente vê nos escritórios, né, na Cury, por exemplo, são 50%, 49,5% de mulheres nos escritórios e na liderança a gente bate os 40%. E a gente vê uma diferença muito brutal quando a gente vai para o canteiro de obras. E aí vale a nossa análise com os recortes, né? É sabido que a maior volume de formandos nas faculdades são de mulheres. Então, uma grande arma para essa equidade é educação, formação, porque a gente vê que a mulher se formando, ela vai ocupando esses espaços. Quando você vai para o canteiro de obras, onde a quantidade de profissionais estão lá na operação, você vê uma discrepância muito grande, né? Então, a gente vê majoritariamente uma força de trabalho masculina. Quando você vai para nível de arquiteta, engenheira, o time de orçamentos, a gente vê muitas mulheres hoje já se destacando. A gente está, inclusive, entregando uma obra em São Paulo nos próximos meses, com 1.000 unidades de uma equipe que era 100% feminina, engenheira residente, engenheira de produção. Então, isso é muito legal. Estando muito próximo dessas engenheiras no canteiro de obras, até pelo nosso trabalho em RH, a gente percebe as dificuldades muito específicas desse grupo de profissionais. Né, de mesmo chegando na obra como estagiária, formada ou formadas como engenheiro ou no grupo de trainees, os desafios para homens e mulheres são diferentes. Se fazer respeitar, se fazer ouvir, né, os desafios dessas mulheres são diferentes. E também um pouco do que você falou anteriormente, da gente ter essa confiança nesse trabalho técnico. Eu conversava com algumas engenheiras recentemente sobre esse assunto e uma delas me contou que é muito mais experiente, ela é de orçamentos. Ela me falou que quando entrou como estagiária numa obra, ela passando, um funcionário da obra mexeu com ela. Ela passou e falou, se eu deixar isso acontecer hoje, eu nunca mais vou entrar aqui. E ela voltou para falar com ele se escondeu dela dentro do banheiro. E ela ficou na porta esperando ele sair para falar com ela sobre esse assunto. Né? Que ele precisava respeitá-la. Então, eu acho que a formação, a capacitação técnica já é uma grande ferramenta que as mulheres têm a seu favor para se fazerem respeitar nesses canteiros. E aí um papel fundamental do RH, né, Dani? Como é que o RH tem essa visão sobre os desafios para ampliar a presença feminina no mercado como um todo? A gente está falando aqui do canteiro, mas do mercado como um todo. Lembrando que a gente já tem, como exemplo da Cury, um volume significativo de mulheres, mas a gente sabe que elas não estão ali, de fato, representando, né, por vezes, essas empresas e departamentos. Com certeza, Elisa. E aí onde a gente vem atuando, né, fortemente, desde aí os últimos anos, nessa base, onde eu não tenho mulher. Porque, como a Sabrina bem trouxe aqui, é fácil. A gente hoje tem um número considerável de engenheiras, de gerentes, na parte administrativa, está quase chegando 50-50, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para as formações de base, uma pedreira, pintora, eletricista, encanadora, a gente não tem, né? E por que não tem? Porque não tem uma mulher formada também. Então, o que a gente vem investindo muito nesses programas de formação? A gente tem os nossos programas de DNA, né, que é para estagiários de engenharia em obras, e a última edição a gente teve a primeira turma 100% de mulheres, né? Foram aprovadas, é um processo seletivo, então... Bem rígido. Bem rígido, e o processo seletivo, no final, para nossa surpresa, todas as aprovadas no processo final, na turma do Rio, né? Correto. Foi 100% feminino. Mas não foi proposital? Não. Olha que interessante. Não foi intencional. Não né? foi, não Mas é. aconteceu. Não foi uma ação afirmativa. Correto. Nessa não. Depois a gente tem os aprendizes também. Hoje, 63% do nosso programa de DNA Júnior
de mulheres. E estamos criando agora para a nossa parte de instalação elétrica. Então, a gente precisa fazer um esforço muito maior, né, Elisa? Que é primeiro convencer essas mulheres a quererem se formar. A empresa investe nessa formação com parceiros, né, profissionais nisso, e aí absorver. Nós temos o nosso primeiro caso de sucesso, que é as mulheres no DAT. Elas no né? DAT, o nosso programa é em parceria com a ONG Mulheres em Construção. É um projeto muito importante para nós, e a gente sempre repete lá que elas serão as primeiras, mas não serão as únicas. Começamos com 6 mulheres responsáveis pela assistência técnica, e elas são responsáveis por uma obra específica, por um atendimento de empreendimentos específicos, para a gente medir a efetividade, a qualidade do atendimento e dos serviços prestados. Mas um ponto, quando a gente fala da incorporação, né, do nosso mercado, consultora, incorporadora, acho que vale ressaltar também o volume de mulheres corretoras. Ah, sem dúvida. Nós temos uma força de vendas, nós trabalhamos com a Cury Vendas, que é a responsável pelas vendas dos produtos Cury, e já na Cury Vendas a gente vê um percentual elevado de mulheres, que a gente acredita que tem muito espaço ainda para crescer, mas nós temos 46% de corretoras. E esse é um mercado, sim, que há 20 anos atrás, quando eu comecei, o salão de vendas era prioritariamente masculino. E aí temos um desafio também de RH, falando nesse tema, que é atrair essas mulheres. Porque, vejam, é um trabalho que acontece no horário onde as pessoas estão descansando. E pensa uma mãe ter que fazer isso, um final de semana, no stand, feriado, né? Onde tem a cobrança de estar com os filhos, às vezes o marido vai sair, enfim. Então, a gente também, como RH, de trazer essa consciência do quanto a mulher pode ter uma carreira ali dentro. Porque a gente tem diversos níveis, né? É a corretagem, depois tem as lideranças, e esse é um trabalho que a gente também tem trabalhado nos últimos 2 anos para trazer aí o percentual também, pelo menos 50-50, já estamos chegando, né? E um outro trabalho, Elisa, que eu acho importante a gente falar aqui, é a sensibilização que a gente faz muito com os gestores, né, Sabrina? A gente foca muito isso também. Talvez a gente possa falar ainda sobre isso, que eu acho que é o grande ponto diferencial da Cury. Vamos falar sobre isso, porque você tocou no aspecto, quando você fala da força de vendas, né, e esse trabalho que às vezes extrapola o horário comercial padrão, que a gente falava até aqui no backstage sobre a tripla jornada né, feminina, que invisibilizada, não remunerada, mas a gente sabe que a grande maioria das mulheres enfrenta uma tripla jornada diariamente, né? A jornada do emprego formal, dos cuidados domésticos, né, dos cuidados pessoais, dos filhos, são múltiplas camadas que a gente lida. E essa jornada ela é exaustiva, né? Ela impacta a nossa saúde física e mental. Estamos aí falando sobre altos níveis de burnout entre as mulheres. E da importância de rede de apoio, a rede de apoio, nossa rede de apoio, que a sociedade, as empresas, né, e as instituições também contribuem. Então, como é que vocês lidam com esta jornada exaustiva que muitas de nós, né, enfrentamos diariamente? Como que a Cury apoia essas colaboradoras? Acho que você falou muito bem agora, né, Dani, quiser começar. E se a gente pode citar também algumas ações que vocês têm feito especialmente para mães nesse caso. Sim. A gente tem programas como o mercado e outros segmentos possuem, como o programa Mamãe Cury, né, que cuida da mãe naquele momento que ela está retornando da licença ou quando ela toma a notícia de que está gestante. Mas eu gostaria de usar esse tempo para focar realmente no que eu acho que é o diferencial e que a gente pode multiplicar com o que tem em mãos agora, nesse exato momento, né, que é realmente investir na liderança. Por quê? Num mercado onde a gente ainda tem a maioria gestores masculinos, né, que não passam por essa situação de ser mãe, de ter essa tripla, quarta jornada, a gente conscientizá-los disso. Porque cada mãe, numa determinada fase, ela tem uma necessidade diferente. Né? Então, a mãe que está voltando da licença, ela tem o desapego de estar ali com o bebê, deixando o bebê em casa. A mãe que tem um filho de 5, 6 anos é outra necessidade. Né? E o homem não tem essa percepção sozinho. Então, esse papel do RH, de trazer essa sensibilização para os gestores, para que ele, no dia a dia, ele possa tomar decisões que vão colaborar com essa mulher, por exemplo, uma ida à escola,
né? Então, liberar, porque para a mãe é importante participar de uma reunião, é levar numa consulta médica, ou se está num momento de emprego, né? Às vezes as mães mais jovens que têm filhos, o filho vai estar precisando de um apoio ali. Então, a gente investe muito hoje em trazer esse olhar para o gestor mais empático, né? Acho que esse é o grande diferencial nosso. O trabalho todo é de trazer a informação acompanhada de orientação para ações práticas no dia a dia, porque a empresa pode desenvolver vários programas e ações, mas ela depende muito desse dia a dia, da relação, né, do gestor, do líder, saber qual é a situação e como se posicionar. Do nosso lado, a nossa grande responsabilidade é conscientizar a todos, homens e mulheres, deste papel, trazer à luz essa jornada tripla, para que a gente consiga fazer com que dentro da empresa a gente tenha um ambiente que proporcione a melhor performance dessa mulher. E uma das coisas que a gente tem destacado também é para a gente olhar para o lado positivo dessa mulher que é extremamente demandada e que mesmo assim consegue manter altos níveis de performance, entregar as metas, fazer os resultados. Então, que habilidades esta mulher tem que eu deveria desenvolver na minha equipe? Que habilidades essa mulher e mãe consegue colocar em prática no seu dia a dia para que o tempo dela seja tão produtivo? Então, do nosso lado, o nosso desafio sempre é multiplicar a informação para trazer essa consciência, porque a gente acredita muito que uma liderança próxima, consciente, vai criar o ambiente ideal para que elas trabalhem de uma forma mais justa, né? Entendendo a situação, porque não é ignorando, não existe Mulher Maravilha. A partir do momento, a gente falava também aqui nos bastidores, se você está sendo excelente em um papel, em algum momento você vai deixar a desejar em outro. E a gente tem que entender isso, né? Equilíbrio também é isso, né? Entender que equilíbrio a gente está constantemente buscando trazer, né? Essas pontas que a gente tem tanta responsabilidade. Você falou palavras importantes aqui de justiça, de consciência. São palavras que estão muito ligadas a esse conceito ESG e a gente vai entrar nessa temática agora. Mas antes disso, deixa eu dar um dado aqui de um grande portal que eu li recentemente, que 37%, que tem 37% da equipe comercial ali, composta por mulheres, responsáveis por 41% dos resultados. Então, só para a gente entrar em ESG falando que a presença feminina ela é importante por diversos aspectos, mas o resultado ali, a competência e como que isso reflete em retorno é essencial para a gente deixar essa mensagem. Então, falando de ESG, governança socioambiental, acho que é um termo que todo mundo está aqui com a gente hoje já está ciente da importância. Quando a gente busca aplicar o conceito ESG, né, nas formas de minimizar impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo, justamente o que você estava dizendo agora, e responsável, né, para que as pessoas possam fazer parte do seu universo, além de manter os melhores processos de gestão. Dentro dessas premissas macro, a gente tem programas, né, de diversidade e inclusão, redução de resíduos e construção sustentável. Sabrina, a Cury tem realizado ações afirmativas nesse sentido, né, até para atingir as ODS da proposta da Agenda 2030 da ONU. Como que vocês têm trabalhado com isso? Bom, a Cury, até pelo mercado que a gente está inserido, né, no segmento residencial popular, a gente tem muito forte a responsabilidade com o social, o ambiental, né, pela natureza do nosso negócio. E as práticas de governança, por ser uma empresa listada, já exigem um mínimo que já de governança para essas empresas. Mas do nosso lado, uma característica que nós temos é de, sim, tratar os temas de ESG de forma ampla, mas prioritariamente impactando primeiro a nossa estrutura. Então, nós começamos a trabalhar recentemente em um grupo multidisciplinar, criamos uma comissão de ESG com os profissionais da Cury, né? E a Daniela, responsável também, uma das membros do grupo do ESG, eu estou participando com eles também junto com o Ronaldo Cury. Então, somos os dois diretores à frente, junto com o grupo, que a Nádia e o Cauê, que são de ambiental e relações com investidores. Então, é um grupo multidisciplinar,
que trabalha as políticas de ESG. E o nosso compromisso está baseado, tem várias ODSs, mas os dois principais que a gente pode tratar aqui nesse contexto é educação de qualidade e igualdade de gênero. Então, nós temos compromissos e ações, programas que são baseados nessas duas ODSs para impactar, primeiro, a nossa estrutura e, a partir daí, fazer isso se desdobrar. Então, nas ações de educação, o RH tem vários programas, a Dani pode depois contar todos para a gente, que é muito legal, mas nós temos incentivo educacional, a gente tem plataformas de treinamentos que dá essa autonomia para o profissional, a Academia Cury, que é uma formação que a Cury dá para em diversos temas, e na igualdade de gênero, nós temos metas objetivas e com recortes, que é muito importante. Não adianta, e a gente falava lá da tripla jornada, né? É muito mais fácil para quem tem uma rede de apoio, seja ela afetiva ou profissional, pensar nessa sustentação, nessa dinâmica profissional que nós temos. Mas olhar os recortes, né, dos níveis de profissionais que nós temos dentro da nossa estrutura é muito importante para que a gente verdadeiramente consiga tratar igualdade de gênero. Dani, como é que você pode falar pelo RH da Cury sobre esses processos que têm um enfoque mais afirmativo, né? Como a Sabrina acabou de falar sobre recortes, tem alguma ação afirmativa na pauta, né, da equidade de gênero, na pauta feminina? Como que o RH tem trabalhado nesse aspecto? Sim, a gente tem dado os passos audaciosos, né, para o mercado, inclusive, e a gente está trabalhando desde quando a gente fala de recrutamento e seleção, né, Elisa, que é o primeiro passo, é onde a gente vai atrair, trazendo uma comunicação que atraia mais mulheres, né, para a companhia. E, obrigatoriamente, um passo importante que a gente deu é todos os processos seletivos da companhia tem que ter mulheres obrigatoriamente lá na shortlist, então tem que aparecer, né? Esse é um desafio que a gente tem proporcionado, e aí, de novo, aquele trabalho de educação, né? Porque a gente ouve muito na prática os gestores falando, mas não tem problema, a gente aqui aceita as mulheres, a gente quer ter... Só chegar, vai mas vai nos candidatos... Só tem candidatos homens aprovados, né? E com isso a gente acredita que vamos alcançar as metas estipuladas e, principalmente, eu acho que o grande foco são em obras. Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer com que, em todos esses recortes que a gente tem, a gente consiga expressivamente aumentar esses números. Então, os programas de formação, junto às comunidades onde a Cury atua, então esse é um outro olhar também que a gente tem, né, de olhar onde está instituído o nosso produto e ali buscar as mulheres daquela região para que a gente possa formar e também deixar um legado ali. Então, esse é o grande desafio, a gente tem atuado bastante, acredito que vocês vão ouvir falar bastante aí da Cury no mercado em relação a esses projetos. Bom, ESG é um tema, assim, acho que a opinião aqui é unânime, que é um tema de perspectiva de futuro, né, presente e futuro de mercado, a gente não tem como tirar essa agenda da nossa pauta. Falando um pouco de mercado, cenário 2022, perspectivas agora Cury 2023. O setor teve um belíssimo desempenho, né, nos últimos 2 anos especialmente. O crédito imobiliário com recursos da poupança, do FGTS, fechou um volume total de concessão de mais de 241 bilhões de reais. Foi o segundo melhor ano da história, com uma elevação de 6,9% do PIB da construção, que puxou o crescimento da economia brasileira, gerando mais de 194 mil empregos formais e o crescimento no número de vendas. Agora, a gente sabe que o setor imobiliário tem um ciclo longo, desde a construção até a entrega. Os números de 2022 são frutos de anos anteriores, quando a taxa Selic estava, né, bem mais baixa. Agora, quais são as expectativas em relação a vendas e lançamentos da Cury para esse ano e também uma visão de expectativa de 2023? Bom, 2022 foi realmente um ano maravilhoso para o mercado, né? Já vinha de um 21 muito forte, mas para 2023 as nossas expectativas são positivas. Nós já estamos vindo de um volume de lançamentos aí bem forte. Começamos o ano já com 8 lançamentos, já fizemos 8 lançamentos e com volumes de vendas interessante. E a gente vai seguir na estratégia que nós adotamos já o ano passado. Ano passado que tinha-se muita preocupação com eleições, com Copa do Mundo. Então nós tomamos no ano passado uma decisão de concentrar os lançamentos no início do ano.
e nós identificamos que com aquele problema que a gente queria contornar, a gente identificou uma prática que fez muito sentido para nós. Então, a gente vai repetir isso esse ano, vamos concentrar esses lançamentos, acelerar, começar o ano com o pé no acelerador, já no primeiro semestre. A gente olha com cuidado ainda essas notícias do novo Minha Casa Minha Vida, para ver sobre novas possíveis faixas de atuação, mas prioritariamente atuar com o mesmo mix de produto. A gente tem hoje uma velocidade de vendas e uma contratação através do crédito associativo que nos dá uma tranquilidade e a nossa esteira funciona bem. Então, basicamente, é pisar no acelerador logo no início do ano e manter o mix de produto concentrado mais nas faixas 3 do programa habitacional. Essas são as expectativas para 23, são as melhores possíveis. E como é que isso reflete no RH? De forma muito tranquila. Só que não. A gente precisa fazer, né, dar esse suporte a todos os profissionais para fazer tudo isso acontecer, né? Porque quando a gente fala de 8 lançamentos em 3 meses, né? A gente está falando de mais contratação de profissionais, também movimentações interna e capacitação, que são os 3 pilares da área de recursos humanos, né? E a gente está com um time bastante estruturado para isso, dando todo esse suporte de forma muito ativa e ágil. Eu acho que a gente pode dizer isso, né, Sabrina? A gente atua muito rapidamente, conforme a necessidade de vendas, conforme a necessidade de novos negócios, conforme a necessidade de obras. Porque esse é o grande papel da área de recursos humanos, é fazer o negócio acontecer, né? Ser esse apoiador estratégico. Nossa, Sabrina e Daniela. Pode ser Daniela é só minha mãe. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que quem ouviu essa conversa, você que vai nos escutar, também teve a sensação, né, de como enriquecedor é para nós, para o mercado, né, para a sociedade, ter mulheres como vocês à frente de áreas tão estratégicas e importantes do nosso setor. Eu quero deixar esse espaço aberto para considerações finais. Bom, eu agradeço o convite, que nós possamos manter essa pauta sempre em primeira ordem. Sobre considerações finais, eu quero deixar uma mensagem para os executivos do nosso mercado, para os nossos colegas, que tratem a questão da diversidade, não só da igualdade de gênero, como uma pauta estratégica e que esteja nas mesas de decisões todos os momentos em que isso em que a gente tiver que tomar alguma decisão pensando no nosso negócio, pensando no futuro. Né? Tá mais do que na hora da gente ter esta conversa nas mesas que podem tomar a decisão, em quem tem a caneta na mão. Né? Então, aos meus colegas executivos e às minhas colegas executivas, que a gente tenha um posicionamento verdadeiramente estratégico, que a gente traga apoio à causa da diversidade. O nosso cliente pede isso, os nossos profissionais pedem isso, né? Trabalhar numa empresa onde verdadeiramente as pessoas se reconheçam, né? Tanto no propósito da empresa, no negócio da empresa, mas também que elas se reconheçam e tenham pessoas em quem se inspirar. Então, o recado fica para o nosso grupo, que a gente possa adotar ações afirmativas, assumir compromissos, metas e ter essa responsabilidade de fazer a nossa empresa refletir a sociedade que a gente tanto quer. Então, acho que esse é um recado. E, por último, eu falava hoje de manhã de uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e que tem sido meu mantra. Se você é mulher, está no mercado imobiliário, não tenha problema em meter o pé na porta e ser a primeira. Só garanta que essa porta não vai ficar fechada e que você não pode ser a única. Vamos fazer rodas mais femininas. Eu que o diga. É verdade. Bom, seguindo a linha da Sabrina, eu vou direcionar as minhas considerações finais aí, primeiro agradecendo a oportunidade, a Abrainc pelo convite, Elisa por conduzir Obrigada. Esse painel tão brilhantemente, me deixando muito à vontade para isso. Eu quero direcionar para as áreas de recursos humanos também, né? A gente ouve de muitos colegas que a empresa não dá oportunidade, a empresa não tem a cultura, e eu sempre falo, a área de recursos humanos é o coração da empresa. E a função do coração no corpo humano, ela é única, é bombardear sangue para todos os órgãos, né? E se a gente não acreditar que essa cultura
e o RH pode, de forma ativa e persistente, alterar, mesmo que não toda, mas uma parte dela, a gente já está fazendo alguma coisa. E aí eu vejo muitas vezes um colega falando, mas eu vou mudar de empresa, eu vou mudar de segmento. Você pode fazer em qualquer segmento, então acredite nisso. Né? A gente tem que trazer essas pautas acreditando de fato que seja um número pequeno, um percentual pequeno, você já fez a diferença. Né? Já é maior do que o que você tinha 0, né? Então se você fizer 1, 2%, você está fazendo. Acredite nisso, o RH precisa ter essa bandeira, né? E sempre mostrando, fazendo esse link, no que vai refletir no negócio. Porque como a Sabrina trouxe aqui, o mundo mudou, então não é mais só a forma que a gente precisa ter de ações afirmativas, de trazer essa igualdade de gênero, para atrair talentos. A gente precisa retê-los. Né? E o cliente não compra produto mais também se não tiver. Então, assim, o fornecedor precisa estar alinhado. E isso é um papel nosso de recursos humanos, de fazer esse link e ter essa visão. Então, o recado é para esses colegas que ainda não acreditam na empresa que possam fazer diferença. Que podem sim, acredite em você e bombeie esse sangue para o resto que a coisa acontece. Nosso grupo de ESG fala muito de intencionalidade. Então, independentemente do programa que você tem, da verba que você tem, extra ou não, se você for intencional, muita coisa já pode mudar. Assim como essa edição especial Mulher à Obra, a Abra Inc. e a você que nos escutou aqui, nos assistiu. Então fica meu convite, compartilhe com a sua rede e muito obrigada. Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.